Bom, então vamos começar a nossa live, como sempre, né? Sempre faço esse gesto aqui, né? Que é um jeito aí de nós divulgarmos o nosso canal, né? Colocando Deus acima de tudo, né? Que está acima de tudo, a nossa pátria, a nossa família, né? Então eu quero agradecer a todos presentes aqui na live do Facebook. Depois essa live vai para o YouTube. Agradecer aos nossos amigos de infância aí presentes, né? Muito importante também que nos conhecem, né, desde lá dos 7 anos de idade, dos 8 e assim por diante. Quero agradecer aí todos os nossos amigos patriotas, né, os intervencionistas, mesmo aqueles que acreditam em mitos e políticos, é muito importante ficar presente na live, porque muitos já estão acordando para a realidade. Nós estamos vendo aí o Brasil, né, entrando por um caminho muito complicado. Nós Era para acontecer uma greve dos caminhoneiros, inclusive ontem, né? Hoje, dia 16/12/2019. Só que, porém, essa greve dos caminhoneiros, ela foi articulada, ela foi preparada pela CUT, pelo PT. Então, está aqui, né? Só para você dar uma olhada. CUT convoca greve de caminhoneiros e tem adesão zero, né? Nós enfrentamos um grande problema no Brasil. Eu quero que você entenda isso muito claro, né? Nós já temos repetido muito isso há 2 anos atrás, né? Que o grande erro hoje, eu não falo só dos caminhoneiros, mas de todos os setores, os professores, caminhoneiros, enfim, todas as categorias, né? As categorias estão brigando e lutando não pelo Brasil, pela pátria. As categorias estão brigando e lutando por si próprias. Então, nós temos a CUT aí encabeçada, né, pelo líder dos caminhoneiros, o Marconi, nós temos o Chorão, Dedeco, Ratão, enfim, todo esse povo que dizem que querem parar o Brasil porque a gasolina está muito alta por causa do frete, por causa disso, daquilo, coisa que nós já sabemos isso há muito tempo. Isso não é novidade nenhuma. A gasolina no Brasil ainda vai chegar a R$ 10 um dia. Espere e você verá isso com certeza. A carne, por exemplo, ela está a R$ 60 o quilo, mas ela vai chegar a R$ 100, a R$ 200, vai chegar sim, o gás. Em alguns estados, o botijão de gás custa aí R$ 100 o botijão de gás. Só que isso é só o começo, gente. Isso é só o começo. Enquanto o povo não estiver passando fome, literalmente, o povo não vai acordar para a realidade. Eu vejo que hoje os caminhoneiros, não todos, tenho amigos também caminhoneiros, amigos de infância, mas a luta no Brasil hoje é apenas por categoria. O que acontece quando o governo mexe no bolso do professor, no salário? No outro dia, 7 mil professor, 10 mil, vão para as ruas para protestar contra o governo. Então, nós percebemos que está havendo uma divisão no Brasil, e essas divisões, elas acontecem por interesses de categoria. O Brasil está passando por um processo onde vai ser oficializado um país comunista. Não estamos longe disso. E nós deixamos isso muito claro quando o Bolsonaro foi recente agora para a China, porque eu quero que você entenda uma coisa. O grande erro do brasileiro é ficar falando de esquerda. Qualquer coisinha, porque a esquerda é comunista, porque a direita, gente, não existe direita e esquerda no Brasil. Na teoria, na metafísica, existe uma direita e uma esquerda, mas na prática não. Porque nós falávamos lá atrás, em outros vídeos, em outras lives, que o liberalismo do Bolsonaro, que é a maçonaria, ela criou o comunismo, cujo pai do comunismo, Karl Marx, era maçom. E o próprio Karl Marx cita lá no seu Manifesto Comunista o Adam Smith, por exemplo, um teórico aí do liberalismo, né,
Então, nós sabemos que, na prática, direita e esquerda estão juntos há muito tempo. Nós repetimos isso, por exemplo, nos vídeos que nós mostramos lá atrás, o Bolsonaro falando, apoiando o Lula, dizendo que votou nos 90% dos projetos do PT. Então, nós não temos direita e esquerda no Brasil. Nós temos um sistema. E quando o Bolsonaro foi para a China entregar as nossas estatais, entregar as hidrelétricas, Correios, a nossa Casa da Moeda está em negociação, né? As ferrovias entregue aí para a China. Então, nós temos um discurso do Bolsonaro antes das falsas eleições e após as falsas eleições, nós temos as atitudes totalmente diferentes. Então, nós temos um discurso hoje do Bolsonaro dizendo que combate o comunismo, mas não está colando mais, não está pegando mais. Por quê? Porque o povo já está acordando. E o que está acontecendo no Brasil hoje é que o Brasil está sendo entregue para a China comunista, para o comunismo internacional. Por quê? Porque lembra que nós falávamos lá atrás, o Brasil, o problema não é o comunismo só, o comunismo no país, o nacional. Vamos pegar aí o PT, o comunismo revolucionário, ou o socialismo fabiano, que também é um comunismo onde se implanta pela canetada, né? Então, o Brasil ele é um país comunista há muito tempo, né? Porque nós temos duas linhas de comunismo no Brasil. Nós temos o comunismo, o marxista-leninista, que você impõe o comunismo pela força, pelas armas, e você tem um comunismo mais light, que é onde você coloca pela canetada, que é o PMDB, que é o PCL do Bolsonaro. Os 34 partidos estão interligados a esse sistema. Então, na realidade, o Brasil sempre foi um país comunista, com todos, com Fernando Henrique, com Collor, com Itamar, com todos, com Lula, com Dilma, com Temer, com Bolsonaro agora, está sendo. Né? E o grande erro do brasileiro é olhar as questões do Brasil como uma questão isolada política, como se o problema fosse político. O Lula, o Bolsonaro, o Temer, todos estão alinhados. Por quê? Porque o Brasil é um país comunista, mas existe um projeto de oficializar o Brasil um país comunista, como na China. Então, é por isso que o Brasil, os governantes, todos eles, entregaram e estão entregando todas as nossas riquezas. As estatais, por exemplo, como a gente falava lá atrás. O que é uma estatal? É uma empresa comprada com o nosso dinheiro de imposto. Então, quando você compra um quilo de verdura, compra uma bala, um doce, está embutido ali os impostos, e com esse dinheiro do imposto é comprado. A Petrobras que nós temos, as hidrelétricas, tudo que você imagina dessas empresas estatais é nossa. E o que o comunismo internacional está fazendo? Quebrando essas empresas propositalmente para que o Brasil entregue a preço de banana. Então, o Bolsonaro foi entregar as hidrelétricas lá para o Xi Jinping da China, os Correios estão em negociação. A nossa Casa da Moeda, gente, está sendo entregue para a China. O Bolsonaro, juntamente com o Lula, com Dilma, Temer, pegou a chave do cofre do Brasil e está entregando para a China, para o Xi Jinping, as ferrovias do Brasil, entregue para a China. E, em troca, a China está trazendo para o Brasil uma tecnologia aí, que nós já falamos em outros vídeos e lives, cujo essa tecnologia ela vai servir para controlar uma população, como já acontece na China. Lembra que nós falávamos lá do crédito social? Nós falamos em vários vídeos que na China existe todo um controle. Eu acompanho aí vários viajantes que vão para a China e eles mostram realmente a cada 100 metros, 200 metros, tem uma câmera, onde tudo é controlado. Então, se uma pessoa ela vai cruzar um sinal vermelho, por exemplo, ela perde pontos.
ela perde créditos. Se essa pessoa, por exemplo, ela fala mal do governo, ela perde créditos. Com essa pontuação negativa ou não de crédito, a internet dessa pessoa pode ser reduzida, essa pessoa pode não matricular os seus filhos no colégio. Enfim, tem várias sanções da China, é um controle. E esse controle facial, eu, por exemplo, há pouco tempo agora, eu abri uma conta no banco, né, digital, né? E daí eu acabei deletando o meu aplicativo e eu tive que reiniciá-lo novamente. Quando eu reiniciei esse aplicativo, o próprio banco colocou ali que era preciso fazer um reconhecimento facial pelo celular. Já está no Brasil. Aí eu coloquei aqui o celular na minha frente, né? Virei à esquerda, cliquei e houve o reconhecimento facial. Então esse controle ele vai acontecer de uma forma ostensiva no Brasil. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque os caminhoneiros, eu posso usar aqui outras categorias dos professores, etc. Os caminhoneiros, eles estão brigando por migalhas, migalhas, por causa da gasolina, do frete, do ciote, e o Brasil está se tornando um país totalmente comunista, oficializado um país comunista. Então nós precisamos derrubar os três poderes, que é o legislativo, deputados, o executivo, o presidente e o judiciário, o STF. E nós precisamos colocar no Brasil uma junta de militares, as tropas no comando do Brasil. Nós temos que tirar todo esse sistema podre, político, maçônico, comunista instalado no Brasil. Então não vai adiantar fazer greve, por exemplo. No Brasil, a China vai mandar para o Brasil, em 2020, caminhões automatizados. Milhões de caminhões automatizados, eles vão mandar para as empresas. O que é um caminhão automatizado? É um caminhão onde você não precisa do motorista. Tudo ali é conduzido pela inteligência artificial, por computador. Já existem carros, ônibus, no Brasil, em Curitiba, aqui, em testes, onde você não precisa do motorista, entendeu? Então, isso vai ser feito em grande escala. Então, o que vai acontecer com o caminhoneiro? Ele vai ser deixado de lado, ele vai perder o emprego dele. E é isso que os caminhoneiros não estão entendendo. E eu acredito que muitos entendem e precisam lutar pela pátria, gente. A nossa luta não é mais por categoria. O problema hoje não é questão de salário de professores, o problema hoje não é a categoria dos caminhoneiros, o problema hoje é o Brasil, é a nação. As mídias televisivas já está aparelhada a todo esse sistema podre, político, tudo está aparelhado. Então, nós temos o povo hoje e nós temos as tropas militares. As tropas, elas não vão reagir sem uma ação popular. Só que o povo não vai para a frente dos quartéis hoje. Infelizmente, isso é uma realidade. Dia 15 de novembro, na proclamação da República, nós fizemos um anúncio pelo Facebook, pelo YouTube, pelo WhatsApp, pelas redes sociais, convidando todos para a frente dos quartéis. Agora, os caminhoneiros poderiam ir atrás dos intervencionistas e dizer assim, olha, vamos nos unir para derrubar esse sistema, uma intervenção militar nos três poderes. Vamos para a frente dos quartéis. Isso não está acontecendo. Em vez de os caminhoneiros pedirem ajuda para os intervencionistas, eles vão pedir ajuda para a CUT, para o inimigo, para o comunismo revolucionário do Xi Jinping, de Lenin, de Stalin. Então, o comunismo hoje, ele está se tornando uma realidade no Brasil. Gente, não tem como nós não vermos essa realidade. Não tem como nós não vermos. As pessoas, elas dizem assim, porque o Bolsonaro, agora nós vamos combater a esquerda. Não existe esquerda.
O Bolsonaro foi para a China, é lógico, todo mundo já sabe disso, todo mundo já viu isso. O Bolsonaro entregou as nossas estatais, o próprio Bolsonaro falou isso. Então é complicado o povo, mesmo vendo o Bolsonaro admitir que está entregando as nossas empresas, as nossas estatais, gente, isso é muito sério. As nossas estatais é a nossa soberania. Por quê? Porque a luz que você paga pelas hidrelétricas, a luz, a água, você vai passar a pagar para a China comunista, não para o governo. Porque quem vai estar controlando o Brasil é a China. Então, o problema hoje é que as pessoas não estão se tocando. As pessoas reclamam que a luz está alta, que a água está alta, que o gás está caro, que a carne está caro, mas o povo não reage. Não adianta ir para as ruas, fazer greve, lutar por causa da gasolina, por causa desse salário. Nós precisamos lutar pelo Brasil. Agora a luta não é mais por nós próprios, por categoria disso, daquilo. A nossa luta agora é pela pátria, é pelo Brasil. E muitos bolsomínios, aqueles que acreditam em mitos e políticos, já estão acordando para a realidade. Muitos já estão. Quem que não ouviu há pouco tempo o próprio Bolsonaro falar que o STF está trabalhando pela nação, pelo povo brasileiro? Palavras do próprio Bolsonaro. Alguns youtubers estão acordando desse sono profundo, dessa matrix, e estão entendendo que o Brasil está sendo entregue. Num vídeo, agora, o próprio Bolsonaro dizendo que ele não pode fazer nada, entendeu? Que ele não consegue tabelar a carne. Mas o problema é que isso vai piorar, porque a partir do momento que o Brasil exporta a carne para fora, o seu povo vai passar fome. Porque tudo que está sendo produzido no Brasil vai tudo para fora. O Brasil é o maior produtor de carne no Brasil. É o maior produtor. Então, como que o Brasil, sendo o maior produtor, ele tem que pagar preços absurdos pela carne? Semana passada, até, aqui no centro de Curitiba mesmo, eu fui no mercado e eu fiz questão, em um final de semana, de ir lá para a prateleira da carne e ficar olhando a reação do povo. E olha que é um mercado aqui de classe média, né? Festival, né? Muitos já devem conhecer, onde vai muita gente aí da classe média para alta, para cima. E eu fui lá para analisar a reação popular. E as pessoas passavam, olhavam o preço da carne, gente que tinha dinheiro. Olhava a carne, dava mais uma voltinha para lá, para cá, voltava pelo mercado, comprava as outras coisas, voltava na carne. Então a carne está sendo algo cobiçado, entendeu? Mas não é algo onde o brasileiro pode ainda colocar a mão. Por quê? Porque vai piorar, gente. Não pense que vai melhorar. Porque tudo que o Brasil fazer vai para fora. O nosso petróleo, a Venezuela, vende gasolina a preço de banana, a 1,50, 1,80, Bolívia. E o Brasil, que é um produtor, vende a R$ 5. E isso vai virar uma bola de neve. Tudo está sendo mandado para onde? Para a China. Porque a China tem 1,3 bilhão de chineses. O Brasil tem 200 milhões de brasileiros, de habitantes. Então, a China tem 5, 6 vezes mais população que o Brasil. E a ideia é fazer o quê? É o brasileiro alimentar todo esse povo lá fora. Só que aqui no Brasil o povo vai passar fome. Porque a partir do momento que você vende para fora, exporta, você não vai beneficiar o povo, você vai beneficiar as multinacionais, as empresas, as grandes empresas, não o pequeno agricultor, que não tem incentivo nenhum. Não o pequeno empresário, o grande. E isso vai piorar, gente.
E o brasileiro precisa acordar que nós precisamos derrubar esse sistema. Nós precisamos impedir que essas empresas sejam entregues para a China, porque essas vendas estão sendo veladas. As pessoas dizem assim, mas as estatais, elas precisam ser vendidas porque é cabide de emprego. Poxa, então vamos fazer uma fiscalização? Agora, o que não é justo é pegar essa empresa e entregar a preço de banana para esse povo lá fora. Quem que lembra da Vale do Rio Doce? A Vale do Rio Doce era a maior mineradora de ferro do mundo. A Vale do Rio Doce. Maior mineradora de ferro do mundo, em 1997. Ela tinha um preço incalculável, gente. Se cogitava aí pelo menos um valor de 3 a 4 trilhões por baixo. Sabe quanto que o Fernando Henrique vendeu para a China comunista, para o Jorge Soros, para as elites globais? Por 2 bilhões. Bilhões. Seria a mesma coisa que você pegar um produto teu, que vale aí R$ 100, e você entregar aí por R$ 1. Você deu o produto. Então, o povo brasileiro confunde, né, o entreguismo com o comércio. O que o Brasil está fazendo é entregar tudo para a China comunista, tudo. Nossa Casa da Moeda, Correios, hidrelétricas, ferrovias. O que a China está fazendo? Construindo ferrovias, porque ela já foi entregue as ferrovias para a China. E a China construindo as ferrovias no Brasil, traz os caminhões automatizados e acaba com os caminhoneiros. Então, os caminhoneiros não vão ter nem poder para fazer mais greve, lutar pela categoria. Porque nós não podemos pensar em nós, gente. Nós temos que pensar na pátria, no Brasil. Ou o brasileiro passa a pensar no Brasil como pátria, como nação, para se ver livre do comunismo internacional e, ao mesmo tempo, da maçonaria que criou o comunismo, ou tudo vai continuar como está. Eu peguei aqui uma imagem, e é interessante, as hidrelétricas no Brasil, a grande parte, 75%, já pertence à China. Então, se nós pegarmos o mapa aqui, dá uma olhadinha, essa parte em vermelha é a parte que foi vendido para a China. Então, dá uma olhadinha aqui. Ó. Essa parte em vermelho já foi entregue para a China. Nós temos o Pará, nós temos aqui Goiás, Tocantins, Minas Gerais. Essa parte em vermelho já foi entregue para a China. A Amazônia, entregue para a China. Agora eu digo para você, você conhece algum país aí que vendeu as suas empresas para estrangeiros, as suas empresas energéticas aí, para os estrangeiros? Né? A State Grid é uma empresa chinesa. Ela tornou-se líder no setor elétrico brasileiro. Então, significa o quê? Em bem pouco tempo, você vai pagar a sua luz para a China. Aí a China resolve cobrar R$ 300 a sua luz. Você vai reclamar com quem? Com o Bolsomito? Se é ele que está entregando as nossas estatais para a China? Você vai reclamar com a cúpula do Exército, das Forças Armadas. Já foram cooptados pelo sistema. Aí você vai reclamar para as tropas militares. As tropas vão se insurgir sem o apoio do povo nas ruas? Porque o que você tem que entender é que nós temos hoje no Brasil pelo menos 360 mil homens militares. A Guarda Bolivariana, ela está sendo criada no Brasil, já foi aprovada. Inclusive, o senhor Messias Bolsonaro votou na SUSP, que é uma guarda comunista bolivariana, que eles querem implantar no Brasil. Já estão investindo. A ideia é formar um contingente de 1 milhão de guardas a serviço do governo.
Então, se você cria uma guarda bolivariana comunista a serviço do governo, com 1 milhão de contingente de homens, de guardas, se os 360 mil militares, as tropas, se voltarem contra o governo, a favor do povo, sabe o que vai acontecer? Igual aconteceu na Venezuela. Eles vão prender os bons militares e o povo. Então, os loucos, os teóricos da conspiração somos nós, os intervencionistas. Mas a carne está R$60 o quilo. A gasolina está R$5 o litro. O botijão de gás está R$100. Tá bom para você? Então, aonde está a nossa teoria da conspiração? Mesmo o Bolsonaro fechando com a nova ordem mundial, com essas elites globais, indo para os Estados Unidos, se reunindo com o grupo dos Bilderbergs, vídeos mostrando isso, o povo não acredita. Teoria da conspiração. Então, gente, é mais ou menos por aí. É trazer essa realidade que não adianta lutar por categorias. Né? Quer dizer, em vez de nós nos organizarmos por uma intervenção pauta única nos 3 poderes, os caminhoneiros, as lideranças vão fazer aí esquema com a CUT, com o comunismo. Entendeu? Então seria cômico, engraçado, se não fosse trágico. Mas é muito trágico isso que está acontecendo. E tem muito intervencionista caindo na cilada dessas ideologias. Não, nós precisamos ir para a rua apoiar os caminhoneiros. Não, gente. Porque eu quero que você entenda uma coisa. Nós precisamos ter união? Precisamos. Nós precisamos unir os caminhoneiros, intervencionistas, professores, toda a classe popular? Precisamos. Mas nós não podemos nos unir de uma forma errada. Gente, não é a velocidade, é a direção. Quando nós temos essa consciência, essa certeza que nós lutamos pela verdade, nós estamos em uma direção correta. Então, não importa a velocidade. As pessoas dizem, mas não vai dar tempo porque a China, porque já estão trazendo o controle social, o crédito positivo, nós precisamos ir para as ruas, aí nós precisamos nos unir com os caminhoneiros, com a CUT, com o PT, com os bolsominions, e daí você perde a direção. Você está preocupado com a velocidade, você perde a direção. Então, nós precisamos ter uma direção correta. E nós, intervencionistas, os legítimos, aqueles que lutam pelo Brasil, aqueles que lutam contra esse sistema podre, maçônico, político, comunista, instalado no Brasil, nós somos esses intervencionistas legítimos que lutamos contra o sistema. Nós não temos políticos de estimação. Seja bolsominion, seja lulista, não importa. Todos estão juntos dentro de um saco misturado. Então, nós lutamos contra o sistema, é derrubar todo esse sistema. E nós temos uma direção, gente. Nós temos um ângulo, nós temos a verdade. A verdade não é negociada, a verdade não pode ser negociada. Não importa a quantidade, o que importa é o caminho. Por exemplo, Cristo poderia aí escolher 12 mil apóstolos na época para uma missão. Ele escolheu 12. E esses 12 pela frente foram fiéis a Cristo. Tanto é que todos eles foram mortos, assassinados, com exceto de João, mas Pedro de cabeça para baixo. Porque eles entenderam que não era a velocidade, era a direção. E por eles permanecerem fiéis a Cristo, hoje o mundo praticamente conhece a palavra. Ou a grande parte da humanidade conhece a Cristo, pela fidelidade dos 12. Depois surgiu os 72 e assim por diante. Então, não importa se nós, intervencionistas,
que lutamos contra o sistema, nós somos em poucos. O mais importante é a direção. É a direção. Não é nós que temos que ir lá para os caminhoneiros, vamos nos unir, vamos fazer isso, né? Vamos lutar contra a gasolina. Não, nós já perdemos a direção. São eles, são os caminhoneiros, são os professores, as categorias que precisam vir até nós, intervencionistas, e juntos caminhar na verdadeira direção, que é derrubar todo esse sistema político, maçônico, comunista no Brasil. E tem intervencionista caindo nessa onda de, porque vamos nas manifestações, vamos nos unir com o inimigo, gente. O comunismo internacional controla tanto esquerda como direita, porque não existe esquerda e direita. Todos eles controlam. Então, nós não podemos querer nos misturar com o sistema. Nós temos que dar um passo para trás e continuar na mesma direção. Não é a velocidade, é a direção. E a nossa direção está correta. Vai chegar um momento, não sei se vai dar tempo, não, mas vai chegar um momento que vai ser a nossa vez. E o povo vai vir até nós, na frente dos quartéis. E aí sim nós estaremos prontos lá, como nós sempre estivemos há 2 anos atrás, alguns há 10, 20, 30. Mas é essa a realidade do Brasil. Ou o Brasil acorda para a realidade, ou o Brasil vai se tornar um país oficializado comunista. Bolsonaro já fez esquema com a STF, já fez conluio, projetos sendo criados para proibir as manifestações nas ruas. Projetos criados pelo próprio o próprio marido, namorado, sei lá, esqueci lá da Globo, né? Daquela mulher que faz aquele programa, né, de manhã lá, Fátima Bernardes, se não me engano, sugeriu aí, está sendo colocado um projeto para proibir de nós pedirmos a intervenção militar no Brasil. Aí você diz, mas isso não vai acontecer. Gente, um monte de coisa está acontecendo. Então vai chegar um momento que nós vamos ser barrados. Barrados. E o que o STF está fazendo? Eles estão tirando todos os presos, os bandidos das cadeias, das prisões, liberando todo mundo, porque quem vai ser preso somos nós, por ir contra o governo. Nós seremos presos políticos. Sabe o que acontece na China com os presos políticos? Os cristãos, principalmente, eles matam ainda viva a pessoa, eles tiram os órgãos da pessoa ainda viva. Os cristãos na China estão presos, eles tiram os órgãos e colocam para vender no mercado negro, para milionários. Em 2016, a África do Sul acusou a China de vender carne humana enlatada para a África do Sul. Houve o maior, sabe? Só que a mídia no Brasil, ela abafou o caso. Aí o ministro da China veio, não, imagina, né? Isso não é verdade. Mas a própria África do Sul denunciou. Por quê? Porque eles pegam os cristãos na China, eles pegam os órgãos, tiram ainda a pessoa ainda viva, vendem no mercado negro, rim, fígado e etc. E o resto que sobra, eles trituram, enlatam e vendem para países como a África do Sul. E, inclusive, no Brasil não está longe de vir essa carne para o Brasil. Entendeu? A coisa é muito séria, gente. O brasileiro não tem noção do que está acontecendo no Brasil. O dia que o brasileiro cair na real, que o povo vive em uma matrix, o povo vai se revoltar. Só que talvez não dê tempo do povo acordar. Tem muita coisa acontecendo. Aquilo que os olhos não vê, o coração não sente, como diz o ditado.
Então tem muita coisa acontecendo que o povo brasileiro não vê, que é ocultado das mídias que são controladas. Crianças vendidas lá fora, no mercado negro, para prostituição. Crianças abortadas, fetos, sendo vendidos em restaurante na China. Isso é fato, gente, não é novidade. Tem muita coisa acontecendo. Sacrifícios humanos dentro dessas organizações secretas, dos Illuminati, da área invisível da maçonaria. Tem muita coisa acontecendo. Por que vocês acham que o STF tornou constitucional o sacrifício de animais? Muita gente não sabe que isso aconteceu. O STF lá aprovando o sacrifício de animais. Por quê? Porque hoje, dentro das organizações secretas, é feito sacrifício de animais. Então, se pegarem aí um político ou um empresário sacrificando um animal para oferecer ao gadu, seja lá quem for, dentro da maçonaria, ele não vai ser preso. A Constituição dá essa liberdade, esse livre-arbítrio, porque está na Constituição que pode sacrificar animais. Tem muita coisa acontecendo. Se o povo brasileiro não acordar, gente, a coisa ela vai ficar pior do que imagina. Até, inclusive, eu passei num vídeo passado atrás, as pessoas dizem, porque o Albari inventa, porque o Albari mente, né? Mas tudo aquilo, inclusive, eu tenho aqui de 2016, né? Deixa eu mostrar para você aqui, ó. Por que a China se viu obrigada a negar que venda de carne humana, né? Em 2016. A China, então está aqui, a China se viu obrigada a dizer que não estava vendendo carne humana enlatada, quer dizer, isso é um país comunista. Aí eu pergunto para você, você quer um Brasil assim? O Brasil está se tornando um país oficializado comunista. Ou o povo acorda, gente, ou nós estamos lascados. Entendeu? Eu estou disposto a dar a minha vida, eu estou disposto a morrer pela pátria, pelo Brasil. Só que eu espero que o povo acorde, porque não é um só que vai ser perseguido. Muitos vão ser perseguidos. E vai chegar um momento que nós vamos saber quem é quem na história. E esse Dedeco, Chorão, Marconi, Ratão, esses líderes dos caminhoneiros estão mais manjados que nota de R$ 1, sei lá, de R$ 2. Todo mundo já sabe quem são os caras. Tanto é que eles criaram essas manifestações e não deu nada. Por quê? Porque o povo do Lula, o Lula é um morto ambulante. O Lula hoje, ele consegue ter um grupo de seguidores de bandido, sei lá, de drogados, de vagabundos, de professores de esquerda consciente que se venderam para o sistema, não são todos, mas o Lula não tem hoje um número de seguidores. Vamos aí chamar a CUT, vamos fazer. Não tem gente para isso. Não tem. As pessoas que vão, pagam R$ 50, um sanduíche de mortandela. Aqui em Curitiba, eu moro no centro, aqui, bem no centro. Né? Eu moro na Conselheiro Laurindo 491, no centro de Curitiba. Quando tem manifestação aqui de petista, é 30, 10, 20 que vai, e mesmo pagando. Então não tem. O problema é que a grande maioria, 70%, 80%, está alienado com o Bolsonaro. Está alienado com mitos e políticos. Muitos já estão caindo na real, mas muitos, ainda mesmo vendo, não conseguem ver. Vendo que o homem está entregando o Brasil para a China comunista e não consegue ver. O partido do Bolsonaro, a simbologia, é uma simbologia ocultista, nós já mostramos isso em outras lives. Né? Aquele círculo lá, ele tem toda uma simbologia ocultista do Ouroboros, que é uma simbologia ocultista da cobra que come a sua própria cauda.
é usado no ocultismo, nas organizações secretas. A equipe do Bolsonaro maçom, o Bolsonaro provavelmente também, com certeza, é maçom. E se é ou não é, não importa, mas a parceria que ele fez com a maçonaria é muito grande. E hoje, gente, esqueça, se você tinha 1% de chance de acreditar no Bolsonaro, hoje não tem como fugir dessa realidade. O Bolsonaro fechou com a nova ordem mundial, com o comunismo internacional, com a China. Não existe esse negócio de, porque o Bolsonaro tem aí acordos comerciais bilaterais, unilateral. O Trump já deu um pé na bunda do Bolsonaro. O Bolsonaro, ele apenas usou o patriotismo do povo brasileiro para conseguir aí trazer as massas. Não que o voto colocou o Bolsonaro. Porque independente de quem votou no Bolsonaro, gente, o próprio sistema, ele colocaria lá quem ele quisesse. Se ele quisesse colocar o Lula, ele colocaria o Haddad, a Dilma, ele colocaria. Só que o sistema sempre fica prestando atenção na reação do povo. Por quê? Porque o sistema, ele age e reage de acordo com o povo. Porque o sistema teme o povo. Porque se o povo se revoltar em massa contra o sistema, derruba o sistema. Então, nós sabemos que, independente de quem votou no Bolsonaro ou não, porque as urnas são manipuladas, fraudadas, o próprio sistema que está aparelhado aí ao Tribunal Eleitoral de Justiça, eles colocam quem eles querem lá. Se o sistema quiser pegar um mendigo de rua, pegar um Fernandinho Beiramar, sei lá, e colocar, eles colocam. É lógico que eles não vão fazer isso porque haverá uma retaliação popular, que foi o que aconteceu com o Bolsonaro. O Bolsonaro trouxe as massas para as ruas, para o apoio popular. E o sistema colocou o Bolsonaro, só que ele tem que seguir uma agenda comunista, maçônica, sionista das elites globais. Senão ele não fica. Se ele não seguir uma agenda, ele não fica. E a coisa vai ficar pior ainda. Muito pior. Muito pior. Muito pior, pode ter certeza. E o povo, eu penso, e nós intervencionistas, chegamos a uma conclusão que o povo só vai para a frente dos quartéis ou a rua que seja, quando faltar literalmente a comida na mesa. Mas enquanto o povo estiver pagando R$ 10 o litro da gasolina, chora um pouquinho mais, paga. Enquanto o povo estiver pagando R$ 200 o quilo da carne, vai chorar um pouquinho mais, paga. Mas a hora que faltar a comida, aí o povo vai para as ruas como na Venezuela. Sabe o que o Bolsonaro vai fazer? Vai mandar a guarda bolivariana dizer que é a esquerda que está fazendo as manifestações, sendo que é o povo, como aconteceu no Chile. 3 milhões de pessoas do Chile foram para as ruas para protestar contra o governo. E não era a esquerda. Tinha o comunismo revolucionário envolvido, tinha, mas a grande massa era o povo. E o Bolsonaro pediu para que o exército ficasse pronto, porque ele poderia acionar uma GLO, garantia da lei e da ordem, caso as pessoas no Brasil viessem a fazer a mesma coisa. Mas a esquerda, o comunismo, o pessoal do Lula, os militontos, já estão mortos. Entendeu? Então, quem vai para as ruas um dia vai ser o povo. E a guarda bolivariana, o SUSP, inclusive votado pelo seu Jair Messias Bolsonaro, vai estar lá para sentar a borracha em você, para atirar de verdade, porque agora foi aprovado aí dentro dos projetos que todo mundo está acompanhando, que o policial vai poder atirar aí. O guarda vai poder atirar, né, com certeza para matar. Então aguarde, gente, a coisa vai acontecer. E o brasileiro vai ter que passar pela dor para reagir. É lógico que nós, intervencionistas, não vamos fugir da raia. Nós vamos estar na frente dos quartéis.
mesmo que levemos tiro, bomba, né, porrada de bomba, como diz lá, nós vamos estar lá. Nós não vamos fugir. Tem muita gente dizendo, não, porque você precisa fugir para outro país, tá. Aí você foge para um outro país, tudo bem. Você vai fugir do Brasil. Né? 200 milhões de pessoas não conseguem fugir, mas você consegue fugir para um outro país. Você acha que depois que o comunismo dominar totalmente o Brasil, ele não vai para outros países? Vai. Então nós não podemos fugir, nós temos que lutar. É muito fácil fugir. É muito fácil pegar a mochilinha e sair do Brasil. É muito fácil. Só que amanhã ou depois o comunismo vai bater lá onde você está. Então nós temos que lutar pelo Brasil, nós temos que lutar pela pátria. Eu tenho nos meus grupos de WhatsApp, tenho amigos, tenho militares da reserva, tenho amigos que são coronéis da reserva, a gente conversa muito, tenente, muitos, entendeu? A gente sempre está conversando. Entendeu? Então, tudo que nós falamos aqui não é algo de um leigo, de uma pessoa que não entende, que não conhece. Nós temos pessoas, nós temos um projeto de formar um grupo de militares aí, né? De militares da ativa do Exército, né? Em segredo lá, né? Vamos ver uma forma, mas uma forma de nós nos articularmos. A nossa luta tem que ser essa. Unirmos para uma intervenção militar nos três poderes. Bernadette Peçanha, Brasil sendo vendido de porteiras fechadas, com o Brasil dentro. Exatamente. Sabe o que o Bolsonaro fez com o Xi Jinping? Ele foi lá para a China, deu visto agora para o povo chinês vir para o Brasil e comprar as terras do povo brasileiro. Então, eles vão plantar, eles vão criar gado, e vão levar tudo isso, a preço de banana, para lá. Por que você acha que eles estão reduzindo os municípios? É coisa boa? Porque eles vão reduzir os municípios que têm menos de 5 mil habitantes, vão reduzir esses municípios, mas vão vender essas terras produtivas para a China comunista. Tudo tem um porquê, nada é por acaso. Não existe almoço grátis, alguém paga a conta. E é o povo brasileiro que está pagando a conta. Sandro Teixeira entrando aí, Lenildo Gomes, Alair Lima, Zé de Campos. Gente, se você quiser compartilhar no seu perfil do Facebook para fazer uma watch party aí ao vivo, fique à vontade, compartilhe, né? Vamos divulgar ao máximo, né? Zé de Campos, devagar nós somos covarde, presidente frouxo, não manda nada. É exatamente, o presidente na realidade não manda nada, né? Quem manda são essas elites globais. Nós não temos um político homem no Brasil para expor o que está acontecendo literalmente. Né? Os políticos se vendem. Né? Os salários pagos altíssimos para os políticos é para isso, é para deixar caladinho e não reagir. Júlia Eliane Pilate, Fernanda entrando, Moraíde Amaral, Hélio Pinheiro, Maria Alves, bem-vinda, Elis Mourão, Bruno Farias. Exatamente, né? A Bernadette Peçanha, né, falando ali, né? O povo na década de 60 não tinha acesso à tecnologia. Tiveram atitudes, discernimento e tal. Não dividiram por categorias. Né? Então, se nós pegarmos os meus amigos de infância aí, né? Tem muito amigo de infância aqui na live também, né? O Toco aí, a Elza, enfim, muitos amigos de infância presentes. Não vou falar o nome de todos aqui porque posso esquecer alguém. Mas os nossos amigos de infância na época, nós não tínhamos o celular. Nós não tínhamos nem telefone. Nós pegamos uma época, né, eu estou com 43 anos, mas com 7 ou 8 anos de idade, nós não tínhamos nem eletricidade lá no município de Turvo, da onde os nossos amigos de infância me conhecem.
Nós tínhamos um lampião de gás, quem que lembra? Então você acendia o lampião e era a tua energia elétrica, você não tinha ainda. Você não tinha telefone, você não tinha nada. Então toda informação você recebia da mídia televisiva, da Globo Lixo e outras emissoras. Não tínhamos. Você ia para o colégio estudar e o professor ele passava até sem má intenção nenhuma, né? Porque eu tenho professores meus da época, né? Quando eu tinha 7, 8 anos de idade, que também estão no meu Facebook aqui, né? Tem a Madalena, tem a Isolde, enfim, tem muitos professores. A Judite também, né? Também aqui foi professora, né? Quando eu tinha 7, 8 anos de idade. Então, nós não tínhamos outro meio de informação. Os professores nos passavam aquilo que era ensinado nas escolas, nas universidades. Só que as universidades, elas eram controladas aí pela maçonaria, pelo comunismo, né, internacional e etc. Então, nós bebíamos o nosso conhecimento daquilo que nos era passado. Nós não tínhamos meios alternativos de conhecer a verdade. Não tínhamos. Então, quem que na nossa época não votou no PT? Quem na nossa época não apoiou o Lula, achando que estava fazendo uma coisa nossa? Não que os outros, todos, gente, todos, seja Lula, FHC, que fez a parceria com o Lula, que é o Pacto de Princeton, né? Que foi uma parceria com o Fernando Henrique e o Lula na época. Né? Então, todos estão juntos, Bolsonaro, Lula, não importa. É um sistema podre. Mas o que eu quero dizer para você é que nós tínhamos, naquela época, nós não tínhamos as redes sociais. As redes sociais, o Facebook, o Orkut, Facebook, ele surgiu em 2003, gente. Em 2003 surgiu as redes sociais, foi ontem, né? Para nós aí da velha guarda, foi ontem. Então, nós não tínhamos meios de informação. Com as redes sociais, nós passamos a estudar com mais qualidade. Então, se você tinha alguma dúvida, né? Por exemplo, só um exemplo aqui clássico, né? Muitos imaginavam que o Brasil era a colônia de Portugal. E isso que nos foi ensinado nas escolas. E até hoje é ensinado. Mas o Brasil não era a colônia de Portugal. O Brasil ele fazia parte do reino de Portugal. O Brasil era um reino parceiro de Portugal. E a maçonaria que destruiu as monarquias, né? É, a própria maçonaria, ela reconstruiu a história do Brasil e do mundo também, criando a Revolução Francesa, né? O Brasil sendo entregue para a maçonaria em 1822. Então, nós passamos a ter uma clareza melhor. Por exemplo, em 64, muitos imaginavam que existia uma ditadura militar. Mas a ditadura militar só existiu para bandido, para traficante, para vagabundo, para ignorante. Foi uma ditadura militar. Mas, na verdade, foi um regime militar. Então, tudo isso nós viemos a conhecer ontem com as mídias alternativas. Então, hoje, os caminhoneiros, eu me pergunto, será que os caminhoneiros não sabem que só uma intervenção militar nos três poderes vai resolver, pelo menos a curto prazo, o problema do Brasil? Até que nós possamos conscientizar o povo a cada dia? Então, hoje, não é greve, não é categoria, é pelo Brasil, gente. É pela nação, é pelo patriotismo, é pela verdade. Não é por categoria. Por exemplo, em 21 de maio de 2018, ano passado, quando houve aquela paralisação dos caminhoneiros, quase aconteceu uma intervenção militar. Só que o que o sistema fez? Ele trouxe um Mourão dividindo uma ala, né, levando para a política, criando um grupo do Mourão, dividindo os intervencionistas. Do outro lado veio o Bolsonaro, dividindo os intervencionistas, e sobrou nós. Direção, a verdade. Então, nós sabemos que hoje o Mourão está junto com o sistema. O Bolsonaro está junto com o sistema. Entendeu? Hoje nós precisamos derrubar.
tirar esses militares pilantras, políticos que se venderam ao sistema. E esses 3 mil militares que estão hoje no governo do Bolsonaro são militares vendidos para o sistema. Não importa se é general, se é coronel, se é tenente, não importa. São militares políticos. É muito diferente das Forças Armadas da Ativa. São militares políticos, que nós não podemos nos misturar com esse povo. Marina Triste entrando, Aparecida Andrade, Elizabeth, né? Maria Quebert, Célia de Oliveira, Henrique Vieira, Maria Cida, Josiane Neves também, um abraço. Aí meus conterrâneos também, meus amigos de infância lá do município de Turvo, Shaolin Massagens, André Campos, Elza Maria, Dirceu Delci Gaikowska, também lá do Turvo, Marina Alves, Vanessa França, Alair Silva, Vera Lúcia, Dani Eliandro Machado, minha prima também aí, meu primo presente, meus parentes, amigos presentes, fico muito feliz aí na live. Edson Próspero, né? Joana Rocha entrando também. Se o povo soubesse da força que tem, ninguém segurava o povo, ninguém, absolutamente ninguém. É por isso que o sistema, sabendo que o povo tem esse poder, o sistema tenta dividir. O sistema tenta dividir. Então as pessoas sempre dizem assim, mas porque o Bolsonaro temos que respeitar porque votaram. Ninguém votou nele, gente. É aquilo que nós dizíamos lá atrás. O que existiu foi uma vontade popular. Uma vontade. O Bolsonaro tinha 70%, 80% de apoio, porque o Bolsonaro iludiu as pessoas. Mas quando você vai para as urnas, é o sistema quem coloca. Então, hoje, nós precisamos derrubar todo esse sistema. Né? Eu não voto mais, né? Como a gente tem aqui atrás, está lá, ó, eu não voto mais. Enquanto nós não derrubarmos esse sistema podre no Brasil político, né? Seja o STF, o Judiciário, com Dias Toffoli, Gilmar Mendes e etc., seja o Legislativo com Rodrigo Maia, aquele porco vagabundo que já deveria estar preso. Gente, tem político ali que, se você puxar a ficha, você lixaria esses políticos. Eles já deveriam estar presos e estão lá governando o Brasil. O caso do Rodrigo Maia. O Dias Toffoli é advogado do PT. O cara é presidente do STF. Entendeu? Aí você pega o executivo do Bolsonaro fazendo conluio com o STF. Então ali não se salva ninguém, gente. Já era. Já era. O que tinha de dar no Brasil já deu, já era. Game over. É derrubar todo esse sistema podre. Não tem outro caminho. Gostaria que tivesse, mas não tem. Heloísa Silva entrando. Gente, quero agradecer de coração aí a presença de todos, os patriotas, amigos de infância, primos, tios, presente aí na live, né? Compartilhe no seu perfil. Se você quiser aí retransmitir, fazer uma watch party, fique à vontade. Pode tranquilamente, né? E vamos ter essa consciência que greve no Brasil não funciona. É pauta única, intervenção militar nos 3 poderes. Aí sim. Então, até a próxima. Deus, pátria, família. Fiquem com Deus e estaremos aí até uma próxima, se Ele assim o permitir.